presidente concedeu para a retomada dos trabalhos. Teremos agora o painel 3, com os desafios de avaliar em um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, com a mediação do senhor Alcides Fernando Glussi, como painelistas Brian Ricardo de Oliveira e Brooke Boyer. Avisamos que, após o encerramento da manhã, e sempre repetiremos, teremos um novo link para o acesso à tarde, respeitando aí todo o tempo dos painelistas para as perguntas devem ser dirigidas para os mediadores. Mais uma vez, reforçamos aí a nossa satisfação em receber esse evento no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, que é a nossa escola de gestão. É um prazer recebê-los, é um prazer estarmos organizando esse evento. Nosso conselheiro Alexandre Figueiredo, diretor-presidente, participa ativamente de toda a programação. E agora vamos dar início ao painel 3, e aqui vou apresentar o nosso mediador. O senhor Alcides Fernando Glussi é um antropólogo e doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutorado em análise e avaliação de políticas públicas no Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor há 13 anos de mestrado em avaliação de políticas públicas, modalidades profissional e acadêmica, e atualmente vice-coordenador do curso docente, docente do curso de bacharelado, Gestão de Políticas Públicas, membro do Comitê Executivo da Rede de Segmento Evolution e Sistematização da América Latina e do Caribe, membro do Comitê Gestor 2011-2013 e diretor da Associação da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação 2013-2016. Editor da revista Aval, Avaliação de Políticas Públicas, orientador de dissertações de mestrado, de avaliação de políticas públicas de diferentes setores, educação, geração de renda e emprego e desenvolvimento assistência social no Ceará. Atualmente pesquisador sobre o campo da avaliação no país e América Latina, em suas dimensões políticas, epistemológicas e metodológicas. Organizador de curso de formação ampla de avaliadores e ou em avaliação de políticas públicas no país. Como muito bem frisado desde o início, temos aí uma vasta programação com grandes painelistas, com grandes participantes, e nosso prazer estarmos sediando o evento. Com a palavra, o mediador, senhor Alcides Fernando Glussi. Muito bem-vindo. Obrigado, Juraci, pela introdução ao painel. E eu agradeço e tenho a honra de estar aqui nessa manhã, nesse evento, na terceira semana, já é terceira, né? Então já é algo recorrente. Eu parabenizo a escola e também o TCE por essa iniciativa. Agradeço também, não só em meu nome, o convite, mas em nome de uma representatividade que eu já me arvoro de ter aqui nesse dia, da universidade, da academia. Nós temos um trabalho aí muito árduo para pensar a avaliação, fazer uma reflexão sobre a avaliação, as avaliações que têm sido feitas. Nós temos um duplo desafio também, avaliar e, ao mesmo tempo, pensar as avaliações que são realizadas por vários setores, sobretudo o setor governamental. Então, eu quero agradecer imensamente, institucionalmente, ao TCE, agradecer, sobretudo, acabei de conhecer hoje, né, o diretor-presidente, o doutor Alexandre Figueiredo, e também a equipe técnica, em nome da professora e doutora Hilária, né? Na verdade, eu estou aqui com um desafio muito grande. O próprio painel, ele se propõe a ser um desafio, né? Avaliar num mundo em mudança, num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, na verdade, seria um tema de um grande seminário, não de um painel de uma hora. Mas, enfim, é desafiante, por quê?
porque nos impõe a pensar se o mundo está em mudanças, e aí a gente pode até pensar que mudanças, né? Eu acho que a gente ainda não está encontrando ao certo um campo de reflexão para pensar quais são os rumos para onde nós vamos, sobretudo em virtude da pandemia, do Covid-19, mas eu acho que esse momento nos impõe um desafio. Se o mundo muda, em que medida as avaliações mudam? Essa é a ideia. Ou em que medida as avaliações necessitam mudar? As avaliações que estão sendo realizadas. E em que medida, vamos nos perguntar, é sempre bom a gente ter inquietudes, né? Eu vi agora os painéis anteriores, muitas inquietações, isso foi muito bom. Em que medida as avaliações estão dando conta para explicar, compreender e incidir nesse mundo em mudanças? Essas avaliações, elas são suficientes? Eu pergunto. Elas têm a sociedade, falava há pouco sobre isso, né? Elas envolvem institucionalmente vários setores da sociedade civil. Aí pergunto eu, né? Que valores, o painel anterior se falou de valores também, né? Que valores econômicos, sociais possíveis, que valores humanos uma avaliação pode advogar, né? Para além de discussões que nós estamos colocando aqui no que se refere a questões mais no campo de uma avaliação em conformidade ou de uma avaliação econômica. Para além, inclusive, da transparência, que medidas as avaliações elas podem conferir legitimidade às políticas públicas, aos programas, às instituições, junto a um arco muito grande de atores sociais, no momento, voltando a dizer, no momento VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aí eu deixo a palavra aos meus colegas convidados para esse desafio, e eu vou apresentar aqui o professor Breiner Ricardo de Oliveira, que vai abrir o painel. O professor Breiner é doutor em educação. Nós temos 2 painelistas, o professor Breiner, e mais tarde eu vou falar do professor Bruckbauer, que já está chegando, né? O professor Breiner, ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Ciências Econômicas, também por essa universidade, e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. É professor adjunto, colega na Universidade Federal de Ouro Preto e trabalha nas pós-graduações em Educação e Economia Aplicada, tem trabalhado na área de políticas públicas, com implementação, avaliação e monitoramento, sobretudo de políticas sociais e políticas educacionais. O professor Breiner atualmente é membro do Comitê Executivo da RELAC, Rede de Seguimento, Avaliação e Sistematização da América Latina, também do Comitê Consultivo da RBMA, ao qual ele está representando hoje aqui como membro, a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação também, né? E vem desenvolvendo pesquisas no campo da avaliação e implementação de políticas educacionais, sociais, vinculadas às instituições e organizações no nível local, com focos em processos decisórios, percepção de atores, estratégias de implementação e efeitos institucionais produzidos e também na dinâmica do trabalho dos sujeitos a elas vinculados. Muito obrigado, Beni, pela sua estada aqui nesse momento. Eu só vou pedir para que você faça primeiro a sua intervenção e depois eu vou apresentar o professor Brook, né? After the presentation for Breiner Oliveira. Breiner, por favor.
Estamos sem áudio. Som, Breiner, por favor. Breiner, ativar o som. Som. Bom. Som. Agora sim. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando, né? Estávamos vendo sim, mas agora não. Será que... Estava perfeito. Agora não mais? Enquanto você faz os acertos, só para lembrar aqui, a Sandra me lembra que nós temos 10 minutos para a apresentação de cada palestrante e uns 7 minutos para você, em seguida, fazer ponderações em torno de perguntas que possam ser feitas na sua apresentação. Sobre a apresentação. Só preciso saber se a tela... Agora sim, perfeito. Se a tela aparece. Muito bem, então desculpem esse início assim, meio atribulado, a gente fez os testes, o Paulo nos acompanhou, mas sempre dá um probleminha, né? Bom dia, Alcides, também o professor que nos acompanha nesse painel. Quero cumprimentar também os colegas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e também os colegas da Escola de Governo, agradecer pelo convite e também agradecer por reencontrar o Alcides numa mesa. Alcides, um colega muito querido e que a gente já tem trabalhado há um certo tempo juntos e tem discutido essa perspectiva da avaliação. Eu me organizei para falar sobre essa questão da avaliação em tempos VUCA, e eu fiquei pensando numa maneira assim divertida da gente abordar isso. Alcides, de fato, quando apresenta esse painel, vai dizer que isso é uma temática bastante complexa e que podia ser tema de um evento inteiro, e eu estou de acordo, não é assim? Avaliar em tempos de incertezas, avaliar em tempos de transformação, né? E eu estou perguntando assim, de uma maneira diferente, né? Que lado do vinil? Se a gente anda em tempos tão digitais, eu ainda proponho que a gente pense assim, não é? Com essa imagem de um disco do Clube da Esquina. Eu sou mineiro, né? Falo com vocês aqui de casa, do meu bunker, me protegendo da pandemia e também contribuindo para que a sociedade fique menos ameaçada. E mostro para vocês essa imagem de um disco antológico, que é muito referência da nossa cultura de Minas Gerais, que é Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Vejam vocês que um disco tem dois lados, um lado A e um lado B. Há boas músicas no lado A e há boas músicas no lado B. E eu quero, de alguma maneira, conversar com vocês sobre essa perspectiva dos dois lados desses discos, não é? Então, quando a gente fala em avaliar, a gente está aqui pensando em avaliar políticas públicas. Eu não vou discutir isso com vocês, é apenas uma memória, como um ponto de partida, quer dizer, que as políticas públicas dão sentido ao Estado, que elas materializam a ação pública. Quer dizer, a gente vai discutir avaliação, a gente vai discutir a avaliação da ação pública, não é? Há um conjunto de definições para avaliação, pensando nesse lado A, e aqui talvez o lado A seja, em alguma medida, o lado mais oficial, ou o lado mais conhecido, o lado que a gente escuta primeiro, não é? Ninguém compra um disco e sai colocando o lado B primeiro, né? Mas a avaliação tem aí, digamos, uma literatura bastante conhecida e que a gente poderia chamar, em alguma medida, de uma literatura, por que não canônica, por que não já consolidada, no sentido de definir um conjunto de regras ou um conjunto de parâmetros, não é? Então, nesse sentido, ainda pensando no lado A da avaliação, a gente está muito cansado de dizer
ou de ouvir que a avaliação produz conhecimento, ela produz evidências, ela tem uma intencionalidade definida, ela fornece subsídios para que a gente revise os programas, para gerar instrumentos de accountability, etc, etc, etc. Quer dizer, existe uma preocupação que a avaliação está muito interessada na mensuração de resultados, existe uma preocupação bastante evidente com a métrica, com uma dimensão quantitativa, no sentido de se buscar quase que como uma obsessão a medição. Nesse sentido, essa expressão VUCA é uma expressão, para mim, engraçada, né? Eu fiquei pensando nela por alguns dias, e está aí em vermelho o que ela significa em português: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Quando a gente pensa nessas expressões, pelo menos eu, quando eu fiz o primeiro exercício de pensar sobre isso, me vinham sempre visões pessimistas. Mas depois eu fiquei pensando que não só apenas visões pessimistas, mas também visões positivas ou otimistas, também realistas, pensando ainda nessa conversa do lado A e do lado B do disco. Não é? É claro que nesse contexto em que a gente está, não um contexto específico do Brasil, mas o contexto do mundo, o mundo é incerto, o mundo é volátil, o mundo está em transformação e o mundo é complexo. Nós discutimos a relativização do trabalho, nós discutimos a uberização, a fragilização do trabalho, nós vivemos conflitos sociais em diversos países do mundo, nós estamos lidando com a virtualização das relações, as redes sociais, nós temos, no caso brasileiro, uma pandemia ainda desgovernada, e também no campo do setor público um conjunto de coisas, dentre elas, por exemplo, Big Data, que nos colocam novas demandas, novos desafios. E, obviamente, nesse sentido, os tempos são móveis, eles são líquidos, eles são dinâmicos, eles são exigentes. Essa expressão também de vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade se refletem também na esfera pública, no próprio conceito de democracia, na ideia do Estado, das políticas públicas, dos cidadãos, serviços públicos, etc. Então, pensando no título desse painel, será que a avaliação ela é incerta, ela é volátil, ela é ambígua? Me parece que não. Me parece que a avaliação é complexa, cada vez mais necessária e uma certeza. Se nós temos tantas incertezas num seminário sobre avaliação, numa semana de avaliação que está acontecendo em diversos países da América Latina, uma coisa nós podemos dizer: mais do que uma discussão sobre a complexidade da avaliação, nós sabemos que a avaliação é uma certeza. Mas sob qual perspectiva? E a minha discussão aqui, a minha contribuição é oferecer uma outra perspectiva, trazer um outro paradigma sobre o pensamento avaliativo. Nós, de fato, sabemos que existe uma gramática da avaliação, a gente sempre escuta essas expressões que estão aí: accountability, transparência, prestação de contas, eficiência e resultados, o que significa que, de fato, tem um consentimento sobre a avaliação, uma ideia que já foi aceita, uma crença. Mas isso nos faz pensar num padrão canonizado, no sentido de se dizer que só se faz avaliação quando se mede ou quando se produz avaliações de impacto. Nesse sentido, existe, em alguma medida, uma certa hegemonia para um tipo de padrão. E a pergunta que a gente podia fazer é que, se essa hegemonia vale no mundo VUCA, não seria o caso de nós relativizarmos esse padrão mais horizontal? Ou no mundo VUCA podíamos nos perguntar se há mesmo uma cultura avaliativa? E aí, se somos brasileiros e aqui moramos, nos nossos municípios, nos nossos estados e no governo federal, cabe essa pergunta: há nos níveis de governo no Brasil uma cultura avaliativa,
ou a avaliação ainda é algo reativo, residual, pontual, em que se faz apressadamente, com métodos não refletidos, e se a gente tivesse mais tempo, avançaríamos por essa conversa. Então, nessa perspectiva, nós aqui, e Alcides também, junto comigo, nós entendemos que há aí um grupo de pessoas, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares, na América Latina e na Europa, também interessados em discutir avaliação sobre uma outra perspectiva, na perspectiva de um campo da avaliação. Quer dizer, a avaliação ela não opera numa perspectiva apenas instrumentalizada, com técnica. A avaliação ela opera num campo, com distintos modelos teóricos, muito diferentes, mas complementares e convergentes, eles não são concorrenciais entre si. A avaliação opera numa arena política em que o interesse público é difuso. Então, quais são as implicações que esse campo da avaliação nos revela? A primeira coisa é a necessidade, se a gente fala num tempo VUCA, de relativizar modelos e métodos, de horizontalizar modelos e métodos e de se abandonar uma hegemonia que hierarquiza os métodos. Num tempo VUCA, cada vez mais precisamos pensar nos saberes acumulados. O que as avaliações nos ensinam? Muito menos preocupados com as métricas, mas muito mais interessados nas evidências. E, nesse sentido, as avaliações elas produzem, elas revelam a ideologia. Nesse sentido, um autor que foi traduzido pelo programa aí de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, o Raul Lerrano, vai defender a volta da ideologia, a multidimensionalidade das políticas e a transversalidade. Quer dizer, avaliar, em alguma medida, especialmente nesses nossos tempos, é colocar lupas sobre a ação pública e sobre o fazer do Estado. Nesse sentido, a rede latino-americana de monitoramento e segmento e avaliação de políticas públicas, quer dizer, a RELAC, da qual eu faço parte, produziu esse documento em espanhol e também em língua portuguesa, que vai, de alguma medida, apresentar diretrizes para avaliação para a América Latina. Ainda que seja um documento ainda bastante que reflete uma visão ainda mais canônica ou ainda mais oficial, é um passo importante no sentido de revelar discussões que a gente precisa começar a fazer. Não é? Não vou passar por causa do tempo, e aí é uma outra coisa que queria trazer, eu não sei se é possível que vocês vejam, mas essa figura mostra a diferença e a variedade de abordagens e métodos e perspectivas avaliativas. Quer dizer, para que a gente possa, de fato, abandonar a ideia de que avaliar significa apenas fazer avaliações de impacto. Eu não estou dizendo aqui que as avaliações de impacto são ruins ou que as avaliações de impacto são inimigas da nação. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que há um conjunto de outras abordagens que podem nos fornecer pistas tão boas quanto, se não melhores, a depender da pergunta avaliativa que a gente está interessado em fazer. Nesse sentido, a gente ainda se preocupa muito pouco com a avaliação da implementação. Quer dizer, nós estamos muito interessados em medir os resultados finalísticos das nossas intervenções, mas nós compreendemos nada ou quase nada do que se passa no território, especialmente com os street-level bureaucrats, os burocratas de rua, ou, como vai dizer um francês, Vincent Dubois, a sociologia do guichê. Então, nesse sentido, quais são perguntas que nós fazemos pensando nessa dinâmica da avaliação? As avaliações têm trajetórias, as avaliações têm um percurso, que muitas vezes elas revelam os resultados não previstos, especialmente aqueles que as avaliações não captam, as avaliações de impacto não captam.
A avaliação não é, portanto, uma escolha técnica, mas ela é uma estratégia política. Avaliar significa reconhecer essas tensões, especialmente entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Avaliar é um ato que vincula a ação pública e o Estado a uma agenda e a essas dimensões. A avaliação é um ofício, é aquilo que tem sentido e que tem significado. Portanto, a cultura da avaliação também significa a formação da avaliação. Sei que o tempo é contra mim, não vai dar tempo, né, da gente discutir isso em grande medida, mas eu não sei se vocês assistiram esse filme, Daniel Blake, está no Netflix, né, está rodando aí uma versão no YouTube também, mas que vai discutir essa perspectiva da avaliação numa visão, nesse sentido, como eu estou dizendo aqui, de um paradigma invertido. Não é? Então, a avaliação ela vai revelar uma rede transversal de pessoas, de instituições, de processos, dinâmicas, territórios, culturas e interesses, que é preciso que a gente, de fato, por isso é o lado B, para que a gente também se ocupe dessas dimensões. Já caminhando para o final, eu quero fazer uma síntese, eu tive que pular 2 slides, mas se for o caso, volto depois. Eu faço um convite a vocês para que a gente veja essa imagem aí desse bolo, são várias camadas, mas que a gente não pense nesse bolo como camadas isoladas ou separadas. A minha proposta é que todos vocês agora, antes do almoço, façam uma mordida em todas essas camadas ao mesmo tempo e que pensem a avaliação nessa perspectiva do lado B, do disco do Clube da Esquina, com 6 dimensões integradas, interligadas. Uma dimensão política da avaliação, uma dimensão técnica, uma dimensão socioeconômica, uma dimensão territorial. As políticas públicas, elas não acontecem nos gabinetes, elas acontecem nos territórios, com os sujeitos, com suas culturas. Portanto, a avaliação ou as avaliações precisam contemplar o território. A avaliação tem uma e ela tem uma dimensão simbólica que não pode ser perdida. Não é? Então, em tempos VUCA, é essa a minha contribuição para que a gente possa pensar na certeza das avaliações em tempos tão incertos. Obrigado e me desculpem por um pouquinho de... Passei 3 minutos do meu tempo. Professor Lúcio, o seu áudio está desligado. Olá, agora está bem? Obrigado pelo aviso. Você me ouvindo? A gente ouve bem. Está ouvindo? Super bem. Tá bem, obrigado. Obrigado, Breiner, pelas suas considerações. Eu acho que nos impõe a pensar, a abrir o campo da avaliação nesse momento VUCA que estamos vivendo, né? Abrir em vários aspectos. Depois eu espero perguntas aí que possam clarear mais, talvez que você possa falar. Você trouxe muitas inquietudes. O que eu pretendo fazer agora é... Muito obrigado, agradeço ao Breiner. Eu quero passar a apresentação do grupo e já, antes disso, vou apresentar o currículo do grupo, né? E depois, no final, a gente vai fazer um conjunto de questões, de perguntas para Breiner e para Bruno. Grupo é diretor de divisão de planejamento estratégico, desempenho
do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa e vice-presidente da rede IVAL CINTI, além de coordenar o planejamento estratégico desse órgão, dessa divisão das Nações Unidas. Suas responsabilidades incluem introjetar e supervisionar o monitoramento e avaliação baseados em resultados para fortalecer a prestação de contas, a eficácia do programa, a eficiência dos recursos, a aprendizagem organizacional e a tomada de decisões. Atualmente é chefe da UNEG, esse órgão que é da Divisão de Planejamento Estratégico do Instituto das Nações Unidas, UNITAR. A formação do Brook, o Brook é doutor em Relações Internacionais pelo Instituto de Pós-Graduação de Genebra, na Suíça. Welcome, Brook. E your presentation? Very good, yeah. Thank you. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Thank you first to the organizers for the opportunity to contribute to this panel on the challenges of evaluating in the VUCA world as part of the third evaluation week in schools of government and the G-Local Evaluation Week. So thank you once again very much, and it's certainly a pleasure to be with you. And my apologies, of course, for not speaking Portuguese, but I will speak slowly, and I hope that everyone will be able to follow along. I would like to begin my presentation with two what might be rather obvious observations. First, while the world in which we live is increasingly characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, there's no simple dichotomy between the VUCA and what we call, or could call, the non-VUCA world. In other words, one represented by stability, predictable simplicity, and clarity. So there's no simple dichotomy between the two. The second rather obvious observation is that our world is perhaps more characteristic of this middle ground that you see on the slide, where there are different degrees or shades of volatility or stability, uncertainty or predictability, complexity or simplicity, and ambiguity or clarity, if you like. It's somewhere in this middle ground where we will most likely find ourselves, even though each attribute of VUCA is a continuum. To help illustrate this, how this relates to challenges in evaluation, let me speak of two phenomena, one positive and planned, and the second one negative and unplanned, that manifest elements of the VUCA world. First, the 2030 Agenda for Sustainable Development is guiding the international community on a transformative and, in some areas, aspirational program of action to address economic, social, and environmental concerns, with a set of 17 Sustainable Development Goals, 169 targets, and some 230 indicators. The complexity, the transversal, and the integrated nature of the 2030 Agenda, where progress against one goal, such as climate action, Goal 13, requires action and progress against others. For example, Goal 4 on education, Sustainable Cities and Communities, Goal 11, or Partnerships, Goal 17, are just three, has important implications for evaluations. As opposed to some evaluants, which are based on linear causality, where, for example, a performance-based evaluation may be appropriate,
The 2030 agenda is largely non-linear, where systems and multidisciplinarity-based approaches may be more appropriate than a performance-based approach. The second phenomenon that you see at the bottom of the screen is the COVID-19 crisis, which has created an unexpected worldwide disruption and uncertain future, affecting the real economy and the lives and livelihoods of millions of people around the world. It will most certainly result in adjustments to the implementation plans of the 2030 agenda. And COVID-19 also has brought about significant challenges for evaluation, including what is to be evaluated, when, what approaches will be taken for evaluation, and who will evaluate. Just looking at the COVID crisis, for example, you can see that, and the 2030 agenda, you can see that COVID is not just related to good health and well-being, SDG 3, but it's actually related, and the consequences of the COVID pandemic are related to all 17 or all 16 other SDGs. Having briefly sketched these two phenomena, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the COVID crisis, let me reflect a bit on ways in which evaluation can be managed in a VUCA-like world. First, it might best be to begin with observing that while VUCA may be perceived as a threat to business as usual, it may also provide an opportunity to do something different or in a different way, such as collecting data remotely, engaging in partnership, employing different evaluation approaches, co-creation of recommendations, and so forth. Second, we need to build resilience to VUCA-like situations, such as leveraging local capacities and developing them where needed, improving the sharing of data sets and information, such as evaluation plans and evaluation results, and making better use of existing evaluations and their respective findings and lessons. Third, there's the need to spare resources by aiming to do less, but with greater effect or greater impact, and not as opposed to doing more with less. Undertaking evaluability assessments and prioritizing evaluations, and forging alliances and engaging in networks, and undertaking joint evaluations where feasible. Fourth, it is important to be creative and innovative, pursue holistic system-based approaches, collecting data remotely and, if relevant, using remote sensing or satellite imagery for data collection, and, as I mentioned before, engaging in co-creation of evaluation recommendations and lessons. Keeping in mind that what's really important in evaluation at the end of the day is that the exercise is deemed to be useful for society. Fifth, simplify complexity by clearly delineating the scope and boundaries of the evaluation. Specify what's to be considered and what's not, and be careful to contextualize findings to different locations and environments. And also focus in the VUCA world more on intermediate outcomes, at least in the short to medium term. Finally, avoid letting a strive for perfection become the enemy of the good. Most important is that evaluation exercises, as I mentioned, useful and add value to programming by helping to inform decision-making and provide opportunities to improve programming. And then lastly, in terms of managing evaluation in a VUCA world, incorporate flexibility and ensure that approaches are adaptable to allow space for emerging topics or findings that come out of the evaluation. Include Plan Bs and sometimes Plan Cs and Plan Ds to adapt to changing circumstances, particularly as a result of the current COVID-19 crisis. Let me
Professor, conclude my presentation here. And of course, thank you once again for the opportunity, and of course, look forward to discussions. Thank you. Thank you, Brooke. Thank you very much. In this time. Perfect. Eu quero apenas comentar, não vou fazer a tradução, mas alguns pontos, sobretudo 4 pontos que chamam a atenção na apresentação do grupo. Sobretudo, primeiro, né, a ideia de pensar o mundo VUCA sempre ligado, sem uma dicotomia com o mundo da estabilidade, da previsibilidade, da simplicidade, da clareza. É como se o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, fosse uma coisa, e o mundo estável, previsível, simples e claro, outra coisa. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, essas dimensões são juntas sempre, né? É claro que hoje em dia você tem uma maior percepção da volatilidade, da incerteza, da complexidade do mundo VUCA, mas, de certa forma, o mundo VUCA sempre existiu, né? De uma certa forma. Num segundo momento, eu achei muito importante, no segundo momento, como repensar a Agenda 2030, a Agenda ODS 2030 em um mundo VUCA. Né? Sobretudo, eu gostei muito da ideia da não linearidade, né, que você esboça. Não é linear. E eu penso que vai ao encontro do Breiner quando dizia das trajetórias das avaliações. No terceiro momento, se refazer a Agenda 2030 exigindo positivo, né, temos o Covid-19, agenda negativa para enfrentar. Né? Então, isso impõe um enfrentamento às avaliações. E aí eu penso, e eu gostei muito da sua síntese, de alguns pontos para modificar avaliações a partir do contexto VUCA. Sobretudo, pensando todos os pontos, o que eu mais pensei é a flexibility da avaliação. Né? E não deixar fechado em teorias, talvez o que seria o lado A do Breiner, né? Pensar a flexibilidade, a criatividade, a inovação, sair de fronteiras, né? Pensando momentos oportunos. Então, há um lado A e um lado B. Né? Momentos oportunos para explicitar o lado B das avaliações, que eu acho que o Breiner pode esclarecer melhor, que está implícito nos valores e nas orientações que o Brooke colocou. Perguntas? Eu estou aguardando, Sandra. Se você me ouve, algumas perguntas. Breiner, tem uma pergunta para você. Breiner. Não dá para saber quem é que perguntou, mas a pergunta é: os principais desafios de abordagem multidimensional da avaliação seja considerada por quem deve avaliar, uma vez que as abordagens são bastante voltadas para a economicidade.
pergunta é a Priscila Castro. Obrigado, Priscila. Quero cumprimentar o professor Brook. Thank you, Professor Brook, for the presentation. It was very interesting. Vou falar com ele rapidinho em inglês, simplesmente porque a gente está sem o tradutor. Mas apenas para a gente ter uma conversa, assim, pelo menos eu com ele rapidamente, antes de responder. It was very interesting, the idea of contextualization of evaluations. Specifically, you were thinking about the SDGs, but specifically concerning methodologies and approaches and everything. So I think it's the same path on the discussion on the panel. It was very nice hearing it. E sobre a pergunta que foi feita, e aí te peço, excuse you, professor, eu vou continuar em português. Pensando nessa pergunta, eu vou me atrever a comentar um pouco a fala do Brook. E para mim, além dessa ideia, Alcides, de flexibilidade, de flexibility, para mim essa ideia de avaliações contextualizadas. Eu acho que a pergunta da Priscila vai nesse sentido. Se a gente vai fazer avaliações multinível, e aí a ideia, eu estou assumindo que a Priscila entendeu isso, é propor uma outra perspectiva avaliativa distinta das avaliações econômicas. Avaliações que conjuguem outras abordagens metodológicas e que, nessa perspectiva multinível, o primeiro desafio é compreender a dinâmica do território. Avaliações que reflitam aquilo que se passe no local. A outra coisa é que as avaliações elas evidenciem a dinâmica dos destinatários das políticas públicas, o público-alvo das políticas públicas, em alguma medida, os cidadãos. A outra coisa é que as avaliações precisam, elas têm culturas distintas, as culturas dos indivíduos, mas também as culturas avaliativas das instituições. Quer dizer, é preciso pensar numa perspectiva mais integrada, mais orgânica de avaliação. E, obviamente, talvez uma conjugação de abordagens quantitativas e abordagens qualitativas, que possam conjugar-se e dialogar de uma maneira mais orgânica. Uma outra coisa que me parece importante numa dimensão avaliativa multinível é que nós escutemos mais os atores que implementam as políticas nos níveis street level. Nós escutamos pouco os implementers, os street level bureaucrats. As avaliações ainda acontecem muito numa perspectiva dos higher levels da hierarquia, mas nós ouvimos pouco os implementadores ou os formuladores nos andares inferiores. Inferiores na perspectiva dos organogramas, mas muito estratégicos na perspectiva do contato com os destinatários ou os usuários das políticas. Professor Brook? Alcides, seu microfone. Yes, thank you. The Garrett and Castro. Mas ele pode fazer um comentário geral também, não é? Sobre isso. So let me follow up, again, some of the comments and observations that I make now in the follow-up may have been already put forward. But I think that obviously in a VUCA world, it's obviously the audience of the evaluation needs to be taken into consideration from the very beginning in terms of the purpose that the evaluation will serve. And so I really come back to, again, use, and I firmly believe that use of an evaluation is of utmost importance
simply because it needs to create value. And now whether that value is improving program performance or creating lessons or what have you, there needs to be some value in it. And so use is of utmost importance. The other thing that I think that needs to be taken into consideration that may have been already put forth is the importance of ensuring the credibility of the process. Credibility in terms of the independence of it, but also in terms of the methods that are used. Now, that doesn't mean that, for example, new methods cannot be looked into, explored, tested, particularly when it comes to VUCA-like world situations, where you've got, as we've already discussed, non-linearity as very, very characteristic of the situation. But credibility and stakeholder involvement obviously need to be also taken into consideration. So these things in terms of use, credibility, the whole aspect of creating value of the evaluation, particularly if you look at the COVID pandemic and the implications that the COVID pandemic will have on public expenditures. The value in evaluation exercises and ensuring that evaluations can also be undertaken almost in real time. This is also important for the 2030 Agenda for Sustainable Development. Policymakers and decision makers need to know the outcome of evaluations now and not 2 years from now, as they need to also inform the decision-making processes of policymaking, programming, and so forth, and strategies. So that's some additional comments that I wish to bring forward. And this may reflect some aspects that you had brought forward already yourself. Microfone, Alcides. Não temos perguntas mais. There are not questions, many questions. Mas eu gostaria apenas de... a gente está fechando a sessão, né? Já tem 1 hora já de trabalho do painel. E eu gostaria de frisar que esse painel ele não continuaria aqui, né? Ele teria uma discussão e uma reflexão. Eu acredito que à tarde os painéis possam voltar. Discussão, afinal, né? Para que avaliar, para quem avaliar e como avaliar no momento em que os contextos mundiais estão passando por inúmeras transformações. E será que nós estamos dando conta dessas transformações nas nossas avaliações, de alguma forma? E como... Eu acho que as discussões aqui têm que gerar isso que foi falado a respeito dos contextos, né? Como os contextos têm aparecido nas avaliações, nos resultados delas, nos indicadores, nos accountabilities. Então, eu acho que eu deixo aqui uma agenda para pensar no decorrer desse dia, dessa grande jornada de hoje, essa invitação que foi trazida pelo Breiner, pelo Brook. Eu agradeço mais uma vez ao Breiner, já encerrando. Thank you, Brook. Muito bom, muito obrigado. E espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. Tá? Thank you, goodbye. Uma boa tarde para todo mundo. Logo, obrigado pelo convite. Agradecemos aí a participação dos painelistas, do terceiro painel. Agradecemos a participação de todos os painelistas aí dessa manhã. Iremos retomar o evento às 14 horas, mas devemos agradecer a participação dos mais de 450 inscritos no evento, que estão nos dando aí toda a honra, né, de estarmos juntos aqui nesse evento. Lembramos que o link para o período da tarde
conforme especificado nos e-mails encaminhados a todos os inscritos, é outro. Isso vai facilitar a gravação do evento e vai facilitar os registros aí para futuras utilizações. Então, convidamos a todos para retornar à tarde. À tarde nós temos somente uma mesa redonda, mas aí com a presença de grandes participantes, inclusive aí o nosso Brian, no tema a construção de painéis de resultados em capacitação do setor público, contando aí com a participação do Brian, contando com a participação da diretora da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, professora Lúcia Maria Gonçalves Siebra, da professora Luciana Gomes Rodrigues, coordenadora-geral da Escola Nacional de Gestão Agropecuária, e também do senhor Juarez Gomes Nunes Júnior, coordenador-geral da Rede Estadual de Escola de Governo do Ceará. Então, as experiências para essa mesa redonda são vastas, são interessantes, e nós vamos aqui insistir no convite para darmos continuidade ao evento. Retomaremos às 14 horas e agradecemos a participação de todos. Forte abraço. Tá bem, obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado.